Olá, tudo bem com você? No Falando dele de hoje, nós vamos refletir um pouco sobre as amizades que vêm do céu, que nascem no coração de Deus com o objetivo de nos aproximar do próprio Senhor. E para isso, nós vamos ler Atos 9, verso 17, que diz o seguinte: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Ananias era um discípulo que vivia em Damasco. Ele recebeu uma visão da parte do próprio Deus, onde ele foi instruído a se encontrar com Saulo de Tarso, que na ocasião estava cego, a fim de que ele orasse e Paulo fosse curado, tivesse a sua visão de volta. Será que você tem algum Ananias na sua vida? Aquela pessoa que chegou de repente, talvez num momento difícil, que você mais estava precisando, mas que te estendeu a mão, que orou por você, que te deu forças, que te encorajou, que te mostrou o caminho certo, que te fez chegar mais próximo ainda de Deus. Talvez essa pessoa seja alguém que você nunca imaginou, porque geralmente aquelas pessoas de quem esperamos, uma ajuda, um socorro, são as que muitas vezes somem na hora que a gente precisa. Mas Deus sempre levanta Ananias para nos ajudar. Ananias era um homem simples, comum, até meio improvável de ser aquela pessoa que ia orar e Paulo ia ser curado. Mas Ananias era homem cheio do Espírito Santo. Era homem que ouvia a voz de Deus, que ouvia o que Deus falava. Era homem que, se fosse hoje, ele não teria muitos seguidores nas redes sociais. Talvez ele não fosse um influencer, digamos assim. Mas ele era um homem que dobrava os joelhos e os céus se abriam. Era um homem usado para devolver a visão. Nós precisamos de Ananias na nossa vida. De pessoas que nos ajudam a chegar em lugares em Deus que nos devolvam a visão. Que nos ajudam a entender o propósito do Senhor para nós. Às vezes Deus permite cegueiras na nossa vida para que caiamos no lugar certo, para que andemos com as pessoas certas. É comum a gente ficar triste quando Deus nos tira do nosso bando, Quando um amigo querido se afasta, quando uma pessoa pela qual você tem um enorme carinho, ela não é recíproca. Mas nós precisamos nos alegrar com os Ananias que chegam na nossa vida e nos devolvem para nós mesmos. Esses Ananias geralmente são pessoas que nos dão credibilidade. No momento em que todos os cristãos tinham medo de Saulo, afinal, naquela época ele era mesmo um perseguidor, ele matava os cristãos, mas Ananias foi até ele e chegou lá chamando ele de irmão, demonstrou proximidade, quebrou barreiras. É como se ele chegasse para Paulo e dissesse: Paulo, eu tô aqui. Eu desejo que você tenha muitos Ananias na sua vida. Assim como eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter na minha. Mas eu também desejo que você seja um Ananias na vida de alguém. Que você seja aquela pessoa de grande comunhão com Deus, sensível à voz do Espírito Santo, aquela pessoa que obedece, aquela pessoa que é corajosa. Que você acolha outras pessoas sem preconceito, acolha as pessoas sem medo, que você seja aquela pessoa que vai orar junto, que vai abraçar, que vai na casa, que vai jantar, que vai ao encontro. Talvez, assim como Ananias, você também esteja envolvido numa grande obra sem imaginar. Sim, porque toda a história de Paulo só começou depois desse início com Ananias. Depois que ele foi curado, que ele foi batizado, aí sim ele saiu para propagar o evangelho. Que a nossa amizade possa aproximar também outras pessoas do maior e melhor amigo que é Jesus. Seja presente na vida de alguém, mas mais do que isso, seja um presente na vida dessa pessoa.